Boa noite a todos. Paz em nossos corações. Quando estudamos a vida do professor Rivail, nós vamos conhecendo primeiramente o nome dele. Como era o seu nome? Hippolyte Léon Denisard Rivail. Algumas pessoas dizem que ele seria Léon Hippolyte, mas não, a gente nota nos livros em que ele autografou. E lá está, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele nasceu a 3 de outubro de 1804. Quando foi agora em 2004, eles comemoraram o bicentenário de nascimento de Allan Kardec. Houve grandes festividades, não é? Ele era de família lionesa, de Lyon, a cidade de Lyon. E era uma família católica. Então, olha, a formação dele inicial era católica. Agora, os antepassados dele eram advogados, juízes, educadores. Olhem que família que ele veio nascer, não é? De acordo com os objetivos dele. Ele estudou com Pestalozzi, o grande pedagogo, em Yverdun, na Suíça. Ele estudou lá dos 11 aos 18 anos, até 1822. Aí ele retornou à França. Em 1824, ele estava então na capital francesa e passou a lecionar e publicar obras pedagógicas, especialmente aritmética e gramática francesa. Claro, era o idioma dele, não é? Então a gramática que ele estudava era a gramática francesa. Em 1825 ele fundou e passou a dirigir uma escola de primeiro grau. Ele se interessava pelos alunos carentes que precisavam de orientação, de aprender. Em 1831, ele ganhou um prêmio da Academia Real das Ciências de Arras. Ele ganhou um prêmio pelo trabalho dele. Em 1832, ele casou-se com a professora Amélie Gabrielle Boudet. E eles não tiveram filhos. Parece que a tarefa deles era tão grande, né, que não dava para ter filhos. Em 1834, aquela escola que ele abrira foi fechada. Um tio lhe causou prejuízos. Olha aí, nós não estamos livres, não é, de que as pessoas ajam mal conosco. O tio lá desviou dinheiro, né, e ele não pôde continuar com a escola, fechou a escola. Mas ele, a partir de então, começou a trabalhar como contabilista. Interessante que ele trabalhava como contabilista, num teatro ele fazia escrituração. Então algumas pessoas adversárias disseram, tá vendo? Ele estava no teatro, vaudeville, ele estava trabalhando para ganhar o seu pão. Ele não estava partilhando daqueles espetáculos, ele estava trabalhando como contabilista. Mas às noites ele elaborava livros de ensino, ele traduzia do alemão, do inglês, obras literárias e de estudo. Ele conhecia vários idiomas, holandês, grego, latim, era poliglota ele. Ele preparava cursos e ministrava em escolas, até sobre lógica e retórica. E na casa dele, ele também organizava e ministrava para alunos carentes cursos gratuitos de química, física, astronomia, fisiologia, anatomia comparada. Por isso alguns pensavam que ele era médico. Não, ele tinha conhecimentos nessas áreas, mas ele não se formou em medicina, não. Foi um educador emérito, caráter ilibado. Ele exemplificava fraternidade e amor aos semelhantes. Foi um homem de grande projeção na França e na Europa. Membro de várias sociedades sábias e recebeu muitos títulos e honrarias. Esse foi o professor Rivail, né? Agora, como é que ele se tornou espírita? Ao redor de 1850, 1852, as mesas girantes estavam muito em moda na Europa. Eram as mesinhas que os espíritos movimentavam para bater
uma letra A, uma pancada, letra B, 2 pancadas, e assim por diante, para escrever alguma coisa, se comunicar com as pessoas. Eram as mesas girantes, estavam em moda na Europa. Nós vamos mostrar ali para vocês uma figura que mostra um salão. Pode. Um salão no qual havia essas mesas girantes. O pessoal se divertia com essas manifestações, era brincadeira para eles, não é? Mas o professor Rivail era um homem de cultura geral. Ele já se interessara pelo magnetismo animal. E quando em maio de 1854 ele foi convidado para presenciar o fenômeno, a princípio ele não demonstrou interesse. Parecia mais uma brincadeira social, não é? Mas os companheiros que ele conhecia insistiram. Então ele foi observar os fenômenos e constatou, eram verdadeiros. E a causa era uma inteligência. Então ele se pôs a pesquisar, continuou pesquisando. E o que ele descobriu mais? Que os espíritos manifestantes não eram todos do mesmo grau de desenvolvimento, não eram todos iguais em moralidade, em conhecimento. Mas mesmo assim, as suas informações eram valiosas. Porque às vezes nós temos relatos de pessoas que foram a países estrangeiros e elas nos contam o que viram por lá. Essa pessoa pode não ser muito erudita, pode não ser uma pessoa de conhecimento maior, mas ela tem experiência do que ela viu, do que ela presenciou. Então, estas manifestações dos espíritos ajudavam Kardec a conhecer a realidade do mundo espiritual. Agora vai começar o trabalho dele de codificação. Ele prossegue naqueles estudos, ele observa fenômenos mediúnicos em todos os seus aspectos. A gente fica assim admirado de ver como em pouco tempo ele examinou todos os tipos de fenômenos mediúnicos que hoje a gente se esforça por conhecer. E ele conseguiu revisar e apresentar, né? Ele usou mais de 10 médiums nesse trabalho. Começou com as senhoritas Carolina e Júlia Baudin, depois a senhorita Jafé, mas ele usou muito mais médiums, não é? Isso é muito interessante, porque não pode ficar só em torno de um médium, porque aí é uma ideia parcial, não é uma ideia verdadeiro consenso universal. E Kardec, então, pesquisou com muitos espíritos através de muitos médiums para ter o consenso universal. Então, com o espírito crítico, raciocínio filosófico, ele se convenceu da imortalidade da alma, da natureza dos espíritos e suas relações com os homens, das leis morais da vida presente e futura, do porvir da humanidade, segundo os ensinos dados pelos espíritos superiores. Bom, só que aí ele chegou à conclusão que aqueles conhecimentos, aqueles ensinamentos eram uma doutrina, porque tinha um todo, tinha uma coerência. Doutrina é assim, não é? Não são ideias esparsas, ela forma um todo. Então, aquelas informações dos espíritos revelavam uma doutrina. E Kardec então denominou essa doutrina Espiritismo. Por isso, quantas vezes as pessoas querem falar do espiritismo e dizem espiritismo de mesa, espiritismo de umbanda, eles não têm direito de fazer isso. Por quê? Quem criou a palavra espiritismo e disse o que era, o que significava, foi Allan Kardec. Não pode deturpar isso, não é? Então, ele coletou, coordenou, organizou os ensinos dos espíritos didaticamente e também os divulgou. Por isso é que ele foi denominado o codificador do Espiritismo. Ele não criou a doutrina dos espíritos, mas ele a organizou, a codificou. Muito bem. Nós agora temos um desenho de Kardec, não tem não? Uma figura de Kardec, o codificador. Antes disso, não essa, esse. Olha,
Aí está, Allan Kardec, bonita foto, né? Então, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, ou o codificador do Espiritismo, Allan Kardec. Por que ele tomou esse nome Allan Kardec? Muitos sabem. Isso, numa encarnação anterior, entre os druidas, era uma região da França, uma região bem antiga. Ele morou lá, foi um sacerdote dos celtas, então foi revelado a ele que naquela ocasião ele tinha o nome de Allan Kardec. E ele achou de publicar as obras dos espíritos com esse nome, porque era um nome neutro. Não era o nome dele de educador, de pedagogo. Era um nome neutro. Hoje, o nome Allan Kardec, todo mundo conhece. Mas quando ele lançou o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ninguém sabia quem era esse tal de Allan Kardec, não é? Com o tempo é que esse nome adquiriu expressão. Nós vamos ver... vamos ver as obras que ele escreveu, as obras básicas. O Pentateuco, são 5 obras básicas. Então nós temos lá, olha, não começamos pelo Evangelho, não começamos ali no meio, está o Livro dos Espíritos, foi o primeiro livro. O segundo foi o Livro dos Médiuns, porque já que se falava que havia espíritos e que os espíritos se comunicavam, precisava orientar como é que se faria a comunicação. Em terceiro lugar, aí sim veio o Evangelho segundo o Espiritismo, que era a parte moral da doutrina. Mas teve também o céu e o inferno, que fala da vida do lado de lá, não é? O que nos aguarda, quais as ideias que o povo tinha e o que é que os espíritos falam a respeito. E a Gênese, que ela fala de milagres e predições, fenômenos. Então, a Gênese é um estudo muito interessante de fenômenos ligados ao Espiritismo. Acredito que nós fizemos tudo, né? Tem mais algum? Não. Como vocês veem, nós sintetizamos, né? Vocês vão dizer, só isso? Está sintetizado o essencial, para vocês terem uma ideia de quem foi Allan Kardec, não é? Nós estamos num curso de iniciação ao Espiritismo, nós temos que conhecer o codificador dessa doutrina, não é? Então a gente deixou para o fim. Há grupos que fazem assim, logo no começo eles estudam as manifestações de Allan Kardec, mas eu acho que é enjoado, porque o pessoal ainda não está por dentro das ideias. A gente começa com Deus, os Espíritos, a gente vai mostrando o que é a doutrina. E aí mais tarde a gente então fala de Kardec, como ele codificou a doutrina, não é? Fica mais assim, agradável. Porque eu não gostaria, num começo de curso, que fosse assim, aquela instrução técnica, teórica. Eu acho que é aborrecido. Mas quando a gente chega já no mês de setembro ou outubro, aí a gente já se conhece, aí a gente sente uma importância do trabalho de Kardec, não é? Bem, alguém quer fazer alguma perguntinha? Kardec era dado, né? Um ser cientista, tanto é que ele não se conformou com aquele evento das mesas girantes. E foi atrás de respostas. Mas como foi dado cientificamente a análise da mesa girante? Você consegue escrever mais ou menos? Ele faz uma explicação no livro meu, Espiritismo, a Doutrina e o Movimento, a gente aborda isso. Como é que foi, não é? Ele estava experimentando e ele dizia assim no começo, ele não acreditava. Ele disse, se vocês me convencerem de que uma mesa tem músculos para se movimentar e cérebro para pensar, então eu vou entender, vou aceitar. Mas não tem. Então ele não queria aceitar a ideia. Mas pesquisando o fenômeno, ele viu que era real. Contra fatos não há argumentos.
ele encontrou a realidade das manifestações. Ele usou para se convencer. As pesquisas, as experiências. Ele experimentou, ele diz que inclusive ele às vezes fazia uma pergunta mental, ninguém estava sabendo, e a mesinha respondia. Inclusive, às vezes as pessoas que estavam ali ao redor da mesinha não tinham um conhecimento maior de ciência, não tinham. Entretanto, as respostas eram lúcidas. Foi por isso que ele foi se convencendo, pela categoria dos espíritos que se manifestavam, certo? Sim. Não, Kardec não era médium nesse sentido assim de médium ostensivo. Certamente havia amparo espiritual em torno dele. Houve uma ocasião que ele estava trabalhando lá e houve umas batidas. Mais tarde ele perguntou a um espírito amigo, por que aquelas batidas? E eles disseram, é que tem um problema, você não percebeu, mas há um erro. Ele disse, mas eu já corrigi, eu já modifiquei. Ele disse, mas o erro continua. E aí ele teve a explicação, não é? Os espíritos amigos ajudando a ele para fazer a codificação corretamente, certo? Então ele tinha amparo espiritual. Ele conseguia falar com os espíritos através de médiums, mas ele propriamente não era um médium ostensivo, não era. Não, e a gente aprende mais com ele, que não é indispensável ser médium para entender da vida espiritual. Vamos pesquisar, vamos conhecer, não é? Nós podemos, todos nós, exercitarmos este conhecimento da vida espiritual, mesmo sem sermos médiums. Imagine se a gente dependesse só dos médiums. Muito bom. Então nós vamos encerrar por hoje. Se alguém sentir vontade de trocar alguma ideia, estaremos à disposição.